Oi, gente, tudo bem? Bom dia para vocês. Vamos aqui mais uma vez para a nossa aula de hoje com os pequenos aí do primeiro ano. Vamos iniciar fazendo a correção daquela nossa atividadezinha de português que falava aí sobre o pedacinho do LH. Então a gente tinha lá um textozinho do circo, né, do palhaço. E aí a gente vai responder sobre aquele textozinho que vocês tinham na página 117. Então, primeiro diz assim, ó: o cartaz que você leu anuncia um acontecimento. O que é? Então, a gente vai pedir ajuda aí a quem nos ajuda em casa na atividade, vai escrever assim, ó: um espetáculo do circo do palhaço Zezinho. Um espetáculo do circo do palhaço Zezinho. 2. Marque o nome dos artistas de circo que aparecem no cartaz. Então, a gente vai marcar aí quem trabalha no circo. No primeiro quadradinho, o palhaço. No segundo quadradinho, o malabarista. E aí, a gente vai pular o terceiro e o quarto. Aí, no quinto quadradinho, a gente vai marcar também o trapezista. O mágico também trabalha no circo, né? Mas não naquele circo lá que aparece no cartaz. A gente tá falando do circo do que aparece no cartaz, viu? Por isso que a gente não vai colocar aí o acrobata, o mágico, o contorcionista, porque nós vamos olhar quem trabalha lá naquele circo do palhaço Zezinho. Por isso que é só o palhaço, o malabarista e, por último, o trapezista. Vamos agora aqui para cima, no terceiro, que diz assim: qual é o nome do circo? Circo do Palhaço Zezinho. 4. O texto traz ainda outras informações importantes. Encontre-as no cartaz e copie. Dia do espetáculo, aí vai ser no sábado. Escreve aqui o nome sábado. Horário do espetáculo, 16 horas. Preço do ingresso, o ingresso é grátis, todo mundo pode entrar no espetáculo do circo. Pronto, hoje a gente vai fazer uma revisão aí de um conteúdozinho de ciências. E hoje o nosso conteúdo vai falar sobre o corpo humano. Esse corpinho que todos temos, que é uma máquina perfeita, né? Porque faz aí muitas funções. Mas hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre a formação desse corpo humano. Como é que é formado o corpo das pessoas? Então é isso que a prova vai trazer aí hoje para vocês, alunos do primeiro ano. Então trouxe a imagem aí do menininho, né? Representando aí o nosso corpo humano. E o que a gente consegue perceber aí, ó? Que o corpo humano é formado por partes. Ele é dividido em 3 partes. Então já sei que para formar o corpo humano, eu vou precisar de partes diferentes. E quantas partes eu vou precisar para formar esse corpo humano? Então vou precisar aí de 3 partes. Quais seriam essas partes necessárias para a formação do nosso corpinho? Só de olhar para um menininho, a gente já tem noção disso, mas a Pró trouxe aqui detalhadamente, separadamente, cada parte que a gente vai utilizar na formação desse corpinho. Então, para formar um corpo, eu vou precisar da cabeça, né? A cabeça é uma das partes do corpo humano utilizada aí. Vão lembrando, viu? Primeira parte do corpo que a gente vai utilizar é a parte da cabeça. Depois aí a gente tem o tronco, né, que vai do pescoço até perto aqui das nossas pernas. Então aí outra parte do corpo humano, cabeça, tronco, segunda parte. E a última parte é os membros. Quem são os membros? Os braços e as pernas. Por isso que a Pró colocou aqui, ó, o braço com a mãozinha, a perna com o pezinho. Então, aqui são as 3 partes que a gente usa, né, que nós usamos para construir o nosso corpinho. Então, tem aí cabeça, tronco e membros
Por que a ProGil diz membros? Porque a gente tem os membros superiores, que é os que ficam em cima, como é o caso das mãos, dos braços, e os membros inferiores, que é os que ficam embaixo, como é o caso das pernas e do pé. Então agora vamos falar de cada um separadamente. A gente precisa saber qual a função de cada um na formação desse corpo. Então, vamos falar da nossa primeira parte. Quem foi a primeira parte que apareceu? A cabeça. Então, vamos falar sobre ela. Vamos falar aí sobre a cabeça. A gente tem aí o desenho de uma menininha, né? E aí, da cabeça da menininha, a gente vê saindo órgãos diferentes. São coisas que nós encontramos na cabeça. Então, tem aqui para vocês, ó. Na cabeça encontra-se os olhos, as orelhas, o nariz e a boca. Então, esses órgãos são utilizados para formar a cabeça, estão lá na cabeça, né? Os nossos olhos, as nossas orelhas. Aqui, ó. Nossos olhos, nossas orelhas, nosso nariz e a nossa boca. Esse aqui são órgãos, muitos são órgãos dos sentidos, né? Que encontramos aonde? Todos na cabeça. Fora isso, a cabeça também serve para ligar o tronco por meio do pescoço. Então a gente junta aqui a cabeça com o tronco e quem é que ajuda nessa ligação? O pescoço. É uma das funções do pescoço. Então se alguém perguntar aí para o primeiro ano, o que encontramos na primeira parte do corpo humano que é a cabeça? Vamos dizer olhos, orelhas, porque a gente tem duas, nariz e boca. Mas vamos agora ver a segunda parte do nosso corpo, que é o tronco. Então vamos lá. O tronco, vai trazer aí uma imagenzinha para vocês. Essa parte que vai do pescoço até perto da perna. Então o que a gente encontra no tronco, gente? No tronco encontramos o pescoço, encontramos a barriga e encontramos aqui a parte do peito. Tudo isso está localizado no nosso tronquinho. Então vamos falar aqui dele. Ó, o tronco é formado pelo tórax, que é a parte aqui do peito, e pelo abdômen, que é a parte da barriga. O tórax está ligando os braços aos membros superiores. Então, na parte de cima do nosso tronco, nós já temos aí exemplos de um dos membros, que é os superiores, que é os braços. E os braços ficam aqui, ó, na parte de cima do nosso tronco. Então, o que a gente encontra aí no tronco, primeiro ano? O pescoço, o abdômen, que a gente chama de barriga, e o peito, que na verdade o nome é tórax. Fora isso, a gente ainda tem aí a parte dos membros superiores que estão aqui ligados no tronco, na parte de cima. Vamos agora falar dos membros. O que a gente encontra nos membros? Então, os membros, eles são divididos em dois grupos, né? Para trouxer aí o desenho da menininha mostrando esses dois grupos. A gente tem os membros superiores, que são a parte de cima, que é o braço e a mão. E tem os membros inferiores, que são os que ficam embaixo, como é o caso da perna e do pé. Então vamos aí, ó. Os membros são assim formados. Os membros superiores são os braços, o antebraço e a mão. Os membros inferiores é a coxa, a perna e o pé. Então, todos esses aí são as partes que nós utilizamos para formar o corpo humano. O que a gente aprendeu nessa aula hoje? Que o corpo humano é formado por partes. Existem três partes principais, que é a cabeça, o tronco e os membros. E depois a gente viu aí separadamente o que encontramos em cada parte do corpo. Na cabeça a gente encontra os órgãos dos sentidos, né? Os olhos, as orelhas, o nariz e a boca.
No tronco, a gente encontra o pescoço, o tórax e o abdômen. O tórax é o que a gente chama de peito e o abdômen que a gente chama de barriga. E na outra parte, que é os membros, tem os superiores, que é feito pelo braço, o antebraço e a mão. E o inferior, que é feito pela coxa, pela perna e pelo pé. Para casa, a Pro vai postar num grupo da escola uma atividadezinha falando sobre o corpo humano, que aí vocês vão fazer em casa com a mamãe. Atividade simples, conteúdinho rápido, uma revisão de coisas que a gente já viu quando estava indo para a escola. Então, meus amores, um beijo e até a próxima aula com vocês.